Graça e paz a todos, sejam bem-vindos ao Júnior Saltério Podcast. Como eu sempre tenho dito, esse é um espaço dentro do canal onde, de tempo em tempo, nós vamos conversar sobre assuntos que diz respeito ao seu dia a dia. E sempre com a perspectiva de que a Bíblia responde, né? Sempre, porque ela é o manual do fabricante, né? O autor da vida. Nos deu a vida e deixou também ali um manual para nos instruir qual o melhor caminho seguir, como devo me portar. E hoje nós estamos aqui com um rapaz, um senhor sensacional, que tem muito conhecimento, uma bagagem extraordinária para nos ensinar, seja o que for da Bíblia aí, na Bíblia ele domina, tem muito conhecimento. E nós vamos conversar hoje sobre a temática que vocês já viram aí na capa do vídeo, que é sobre vícios. Como se libertar, o que é o vício. Então, Pastor Fernando César, muito obrigado de coração mesmo. Obrigado pela sua presença e que você é muito bem-vindo aqui neste podcast. Muito obrigado, Júnior Saltério. É muito feliz de estar aqui nesse podcast falando sobre um tema tão importante que tem afligido, né, as nossas vidas, a vida de muitas pessoas. E nós vamos falar aqui sobre libertação de vícios, o que são vícios, e isso vai modificar bastante sua vida. Você vai repensar, né, se você, às vezes você acha que você não tem vícios, né, e muitas vezes os vícios estão escondidos em você e você não sabe como se libertar disso. Então a gente vai ver um pouquinho, conversar bastante sobre esse assunto. Bacana. Como eu disse, Fernando César é pastor, psicanalista, palestrante, casado, pai de 3 filhos. Então, já deixa o seu like aí, você que está nos assistindo, compartilha esse vídeo com outras pessoas, porque é de muita utilidade, porque não até utilidade pública, muita Com certeza. utilidade, será muito edificante para que você possa abençoar outras pessoas. Então já deixa esse, já deixa não, já compartilhe esse vídeo com outra pessoa, tá bom? Eu gostaria de, antes de iniciar a conversa, ler uma passagem que se encontra em 1 Coríntios, versículo, vamos lá, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12, que diz assim: Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. E ele continua: Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei, olha essa palavrinha, dominar. Não me deixarei dominar por nenhuma. Então, pastor, eu gostaria de que o senhor explanasse aí um pouco sobre o que é vício. Para iniciar aí, o que é um vício? Às vezes a gente gosta de fazer alguma coisa, eu gosto de comer um tipo de alimentação, não é um vício, é porque eu gosto e tal. Quando é que se torna um vício alguma coisa? Ok. O vício, na verdade, até como diz o texto que o Saltério leu, ele é uma dominação sobre a Hum, pessoa. A pessoa, quando ela está entregue a um vício, ela está escravizada àquela situação. Então, muitas vezes a gente pensa que hábitos comuns do nosso dia a dia são apenas meros hábitos, mas são vícios. Por exemplo, você falou da questão da comida. Você comer é normal, né? É a necessidade do dia a dia, mas quando você ultrapassa aquele limite, que se torna a hum, gula, ela se torna um vício, né? E o vício não é apenas, às vezes a gente pensa em vício, a gente pensa em drogas, em álcool, em cigarro, tabaco, mas os vícios, eles podem ser qualquer coisa que vem dominando a nossa vida, né? Pode ser uma comida, pode ser um jogo, né? Videogame, a gente vê aí, né, hoje em dia, a questão das bets, a questão das apostas. ah, Então, isso acaba se tornando um vício, ou seja, nós somos dominados, né? Nos tornamos escravos daquela situação. E a Bíblia é bem clara, e tudo aquilo que nos domina, né, acaba nos abarcando para aquela situação, e a gente precisa se libertar disso. Né? Existe a necessidade de se libertar de um vício, e essa questão de se libertar do vício, que às vezes é difícil, porque nós acabamos sendo dominados, né, por essa condição. Então pode ser várias coisas, pode ser vício, né? Várias situações, compulsões, ira, até inveja, né? A uhum. inveja se torna um vício.
a luxúria, né? Aham. A questão sexual, pessoas com compulsões Sim. sexuais, tal, que começam vendo uma coisinha ou outra e acaba sendo dominado por aquela situação. Então Uhum. é uma verdadeira escravidão. A pessoa se torna escrava daquela situação. E quando a pessoa se torna esse escravo, para sair, né, é bem difícil. Tem que ter muita força de vontade e o agir de Deus, principalmente. Né? Não Certo. a força de vontade por si só, ela Por... não é capaz de resolver todos os problemas. Mas é uma conjunção de coisas. Né? Às vezes Uhum. até ajuda profissional, de especialistas de saúde mental são necessárias para poder abandonar esses vícios. Né? Sim. Eu fico observando, é, quando se trata de vício, e eu falo assim às vezes, né? Já teve vez de eu estar ministrando uma aula em escola bíblica e falando para as pessoas como às vezes é difícil alguém largar o vício. Às vezes fala assim, poxa, fulano bebe, é alcoólatra, vê que isso faz mal para ele, por que que ele não para? É só ele querer parar. E nem sempre é só querer parar. E aí eu pergunto assim: você tomou aquele seu cafezinho puro hoje de manhã? Ah, sim, tomei. E quando você não toma, o que que acontece? Aí um monte de gente responde, geralmente, né? Ah, fico com dor de cabeça, É, eu fico irritado. Aí eu pergunto: e isso não é um vício? Aí eu pergunto agora pro senhor: isso aí é um vício também? a pessoa ela já sente a necessidade daquilo, né? Por exemplo, eu gosto muito de café, mas eu Uhum, não tenho essa necessidade extrema. Assim, uhum. é, apesar de que, por exemplo, se eu não tomo café de manhã, eu passo o dia inteiro com sono, um sono terrível, Sim, aí o senhor né? tá falando do Então, café do puro, café o puro, café em né? si Isso, mesmo, café é esse tá? mesmo, né? Aí eu vou lá, tomo um cafezinho e tal, já consigo tocar o meu dia normal. Certo, legal. Mas tem pessoas que são dependentes, ficam desesperadas, por causa Desesperados. de um café. Uhum, Assim, por exemplo, a pessoa que fuma. Meu pai fumou durante 50 anos, eu convivi com essa situação, né? uhum, Ele só parou porque o médico falou que se ele fumasse mais um pouco, ele ia morrer, que o pulmão dele uhum. já estava destruído. Mas assim, se ele ficava nervoso, ele ia fumar. Se ele estava com vontade de comer alguma coisa e não tinha, ele ia fumar. Então, aquilo era tentar substituir alguma coisa na vida dele, né? Assim como a droga, você vê ali o contexto da Cracolândia, por exemplo. As pessoas elas não têm o que comer. Hum, Né? Você vê aquela magreza das pessoas, é, dificuldade. Mas o que elas fazem? Elas usam o crack ali, usam as drogas aí para quê? Para substituir muitas vezes, né? O alimento e também os problemas, né? Que sim. elas convivem. Então, o vício, na verdade, ele é um substituto de algo que você tem muita necessidade, né? Uhum, E isso acaba dominando, depois a pessoa perde o controle, né? E é o que você falou, não basta a pessoa colocar, mentalizar assim, eu vou parar a partir de hoje e tal, não é uma coisa exata, é uhum, um processo. E é um certo. processo às vezes lento e doloroso, Uhum, né? Algo que dispensa aí vários tipos de trabalho, trabalho profissional, trabalho de força de vontade mesmo. uhum, Às vezes a pessoa tem que ir para uma clínica para se tratar, tem aquela rotina. sim, Porque o vício, você só substitui o vício por outra coisa. Né? Não adianta você largar o vício e não colocar outra coisa no lugar, certo. né? Aí você tem que mudar os seus hábitos, mudar, deixar de se aproximar de pessoas que têm aquele mesmo vício, porque é um sinal de que você tá sendo tentado ali a Certo. continuar naquela questão, a questão do gatilho, né? Então você tem Ah, que fugir daquilo que pode virar um gatilho. Né? Por sim, exemplo, você bebe, você é viciado em bebida, o que que você faz? Você não vai se aproximar você não vai no bar, ali, você, claro. você fez um tratamento contra o vício e tal. Uhum, Aí você vai evitar entrar num bar, você vai uhum. evitar. Você tem uma garrafa de vinho na sua casa, é melhor você, né, Desfazer, desfazer dela, sim, porque tudo aquilo se torna um gatilho, sim, né? E aí você tem que substituir com alguma coisa, e alguma coisa certo. que venha Que, trazer benefícios para você, que vai né? edificar, porque o Paulo Exatamente. falou, nem todas me edificam, então eu vou procurar alguma coisa Você que vai realmente me edificar. Exatamente, né? Seria No nosso caso, né? Nós somos cristãos, a gente substitui com o quê? Com Deus, né? A palavra, palavra de Bíblia. Deus,
a Bíblia, porque a Bíblia tem ensinamentos para todas as coisas que você Isso. possa imaginar. E também para o vício. Né? Uhum. Fala sobre a escravidão do vício, sobre problemas de prisões Hum. espirituais, comportamentos destrutivos da nossa Uhum. vida. E ela nos ensina a nos livrar dessa condição. Mas não simplesmente para você pegar a Bíblia e ler. Porque você pegar a Bíblia e ler e você não tiver o Espírito Santo Uhum. agindo no seu interior, vai ser só uma mera leitura e você não vai conseguir se livrar daquilo. Sim. Então você tem que se apropriar daquela palavra, Naquela né? leitura. E deixar o Espírito Santo agir na sua vida. Porque a Ok. partir do momento que ele vai agir, ele vai substituindo, né? Uhum. E vai nos orientando, vai nos livrando. E a nossa parte, qual que é a nossa parte? Se afastar de tudo aquilo Sim. que nos aproxima desse vício. Eu acho maravilhoso que, como Deus cuida de cada detalhe, ele sabe de todas as coisas, então ele vai nos orientando. E muitas vezes, quando ele nos dá uma direção, a gente, enquanto ser humano, reclama ou não quer aceitar. Ah, eu não entendo isso, eu não entendo. É porque essa proibição. Esse dia eu estava conversando com um jovem sobre a questão do, por que esperar até o casamento para ter relações sexuais? E a gente vê como que esse esperar evita muitos problemas. Quando a gente é adolescente, a gente pensa, mas pra que isso? Eu até falei pra ele, eu pensava, Sim. mas pra que essa regra, né? Hum, A gente obedecia, mas por quê, né? Por que tem que esperar até... E aí depois a gente vai amadurecendo, e entendendo que isso evita tantos sim, problemas emocionais, planejamento familiar, sabe? Ele livra de doenças, sim. fora problemas espirituais, porque você se torna uma só carne com a pessoa. Hum, Eu estou dizendo isso porque quando a gente fala assim, ah, mas por que que fumar é pecado? Aí, por que que beber é pecado? Aí existe aquela polêmica, não, mas o embriagar é o que é sim, pecado. sim. O vício é que é pecado. O vício no cigarro é que é pecado. Porque quando a gente observa, até onde eu sei, o senhor de repente fala com mais propriedade, mas existe aí uma história de que quando os missionários, Daniel Berg e o parceiro dele chegaram aqui, eles fumavam, porque eles Hum, eram ingleses. sim. Então era um hábito. Fujam também, né? Diz que Aí, fumava tá vendo? Essa eu não charuto. sabia. E aí quando eles chegaram aqui, os irmãos daqui falaram, esse hábito aqui é Sim. condenado e tal. E aí eles pararam. Então, assim, o problema não é o ato, mas o vício, o se deixar dominar por Sim. aquilo. Hum, E o ponto é, isso nos deixa assim. Às vezes a pessoa pensa assim, não, mas como Deus é chato. é. Fica colocando esse monte de regrinha. Só que quando a gente, conforme o pastor explicou aqui, aquilo que te domina, e aquilo vai te dominar e vai te aprisionar, esse é o Hum, problema. é. Então, quando Deus fala pra gente, olha, cuidado com os vícios, não tem, se eu não me engano, não tem essa palavra vício na Bíblia. Não, não tem, não tem. Mas quando ele nos mostra isso, ó, não se deixe dominar, é por quê? Porque ele quer nos prevenir, nos proteger de Exatamente. alguma coisa. O senhor falou do álcool, e aí a pessoa vai. E aí tem outro ponto. Quando o senhor falou do gatilho, né? O senhor falou assim: fugir dos gatilhos, e a Bíblia fala: fugir da Da aparência do aparência do mal. mal, Então, o exatamente. que É. hoje. Eu, infelizmente, não terminei de ler, mas aquele livro, O Poder do Hábito, fala sobre essa questão do Muito bom. gatilho. Quer dizer, coisa que nós temos hoje no século XXI é coisa que está na Bíblia há milênios. Quando ele fala assim, ó, foge da aparência do mal. O gatilho, às vezes, continuando no exemplo da Hum, bebida alcoólica, a pessoa está lá, passa perto de um bar, ou tem uma garrafa de vinho em casa, ou algum outro tipo de bebida, ou de repente um momento estressante. hum, Como você falou, o seu pai ele ficava estressado, ia fumar, o sim. outro se estressa, vai. De repente o estresse não é nem o bar, não é nem o maço de cigarro que ele vê, nem o comercial da TV. De repente é um momento de Momento. estresse. E aí ele, percebendo que aquilo é um gatilho, a Bíblia diz, pondera a vereda dos seus pés, né? Quer dizer, Sim. analise, olhe para você mesmo. É, E aí ele percebendo que aquilo é um gatilho, aí ele pode então, ele percebe que aquilo está levando ele para o cigarro, e ele fala, opa, peraí, eu vou trazer um outro tipo de recompensa, vai, Sim, outro sim. tipo de alívio.
E aí que entra o, de repente, Filipenses 4:6, né? Não andeis ansiosos com coisa Sim. alguma, em tudo seja conhecidas perante Deus, vossas petições pela oração e pela súplica. Muita gente fuma, bebe por causa de ansiedade, né? Uhum, Para suprir a ansiedade, né? tá. Só que ela não está suprindo a ansiedade em Deus, não está deixando para Deus. Ela está deixando a ansiedade resolver por conta de um elemento químico, né? Uhum, Que isso implica nessa questão da dependência, né? uhum, E tem uma questão importante também, a tá. questão dos escândalos, né? Por Certo. exemplo, a gente, eu fui criado no Evangelho, então eu sempre tive aquela noção, fumar é pecado, beber é Hum, pecado. A Bíblia não fala que, especialmente assim, fumar é pecado, beber. O pecado está na dependência daquilo. E não adianta a gente falar assim, não, fumo só um cigarrinho e tal, né? hum, Só para ver como que é e tal. hum. Aquilo vai se tornar um Vai. hábito, né? Um hábito ruim, né? Sim, porque é que E o tá, que a gente fugir, né? aprende é a Fugir. questão do... às vezes a gente pensa assim que o evangelho é uma questão de pode ou não pode. O crente pode isso, não pode aquilo, pode... Não, nós somos coordenados aí por princípios, né? Os princípios da palavra de Deus. Então, qual que é o grande princípio? A dependência de Deus. Nós somos Uhum, totalmente dependentes de Deus e não de sim. outras coisas, coisas que foram criadas e que fazem mal, né? Por exemplo, a bebida. Diversos textos da Bíblia a gente vê que a bebida só causou problemas, É, né? A gente vê lá desde o início da criação, Noé? Noé, né? Por causa da bebida, uma nação inteira foi amaldiçoada, né? Quando ele tá ali bêbado, tá? O filho dele entra no quarto, ele está nu ali, naquela Uhum. época era uma coisa assim terrível, você vê o seu pai ali nu, É uma tal, e desonra. ainda divulgar, né, como ele divulgou Uhum, para os outros, tal, e acabou a terra de Canaã ali, sendo de Sem, né, na verdade. sim. De Sendo, Cã, né? Cã, Cã, Can, Cã. perdão. Sem que É, ligou os judeus, né? isso. De Can. Acabou sendo amaldiçoada por Sim. causa disso, né? E vários exemplos que a gente vê ali em Provérbios, Eclesiastes, o próprio Salomão, que era o rei ali Hum, poderoso, podia ter de tudo do melhor ali, uhum. ele condena ali a questão da bebida que ela só prejudica, né? Então a gente pensa, mas Jesus tomava vinho e tal, é um contexto totalmente, né, diferente. Tá. Então, assim, e a questão que eu estava falando dos escândalos, por exemplo, você sabe que uma pessoa tem um problema de álcool, por exemplo, né? E você convida ela para sua casa. Hum, Aí na sua casa tem lá um monte de garrafa de vinho lá. Você chama ele para mesa para comer, um monte de garrafa de vinho, não hum. sei o quê. Você está ali instigando a pessoa. Uhum. Você está expondo ali um gatilho para ela desnecessário, É, né? E isso pode causar um escândalo, né? com certeza. Toma só um pouquinho aqui, mas a pessoa já fez um tratamento, já conseguiu se livrar daquilo, Uhum. né? Então a gente precisa tomar cuidado com isso, né? A gente tem que ajudar as pessoas a se livrar do vício, e não E trazer para não dentro, trazer. né? Aquela questão lá do vinho, né? Aí, claro, cada um tem uma posição aí, uma Sim. interpretação. Quando diz assim, não, mas o problema é se embriagar. Aí eu falo assim, ó, bom, por sim ou por não, eu prefiro não ter nada em casa. É o que Né? você falou, Porque fugir da aparência do fugir mal. da aparência Você do sabe que mal. aquilo embriaga, porque Sim, você vai insistir naquilo, né? exato. É, então eu acho muito interessante. Nós estamos falando aqui, o podcast é cristão, esse momento é um, né? E a gente sabe que vícios acometem muitos cristãos mesmo. Por que não, né? A gente fala Sim, assim, sim. poxa, penso que é só lá fora. Eu fico. Uma coisa que pode fazer tanto mal quanto o álcool, talvez, pode prejudicar muito. E eu acho até. É um pouco engraçado até, mas é o açúcar. Sim, Nós, um sim. país que consome muito açúcar, né? Nosso, se eu não me engano, é o maior ou tá entre os É. primeiros aí do ranking do que mais consome açúcar. E ele prejudica os, questão cerebral, prejudica a saúde A diabetes, a né? diabetes. E esse dia eu estava dando aula lá para meus alunos e a gente estava tratando sobre os engenhos de açúcar. Hum, E eu falei para eles assim, ó, nós vamos falar hoje de um produto. Hoje nós conhecemos ele como um pó e ele é branco e ele vicia. E na época aí dos engenhos dava muito lucro. Aí eles já pensaram o quê, né?
Pensaram Sim, numa droga aí que. é E aí verdade. eu disse assim, o açúcar, eles ficaram espantados. Como assim, professor? O açúcar vicia? Eles não acreditam, a maioria não acreditou que o açúcar vicia. Quer dizer, eles não se deram conta que são viciados, Hum, né? Eu fico observando, tem um momento assim que eu quero doce. De tempo em tempo, acontece. Quero um doce, quero um doce. Ou então, quando não, é um chocolate. Eu como lá alguma coisinha, uma barrinha e tal. Não adianta, pastor. Só passa aquele, sabe? É é, quando eu como o chocolate. Não é constante, sim. acontece isso, mas eu já percebi que isso acontece sim. E às vezes a gente não percebe mesmo, aí que tá. Como o Hum, senhor falou lá no começo, e até na chamada, né, do nosso vídeo aqui, às vezes a pessoa não percebe que está viciada em alguma sim. coisa. E aí nós poderíamos falar também de série, de internet, Ah, de celular, de isso é muito filmes. recorrente, né? A gente vê pessoas que ficam, vou maratonar a série. Ah, Aí começa às 7 horas da manhã, termina às 7 horas da noite, gente, né? E às vezes tem coisas para fazer, coisas importantes e tal, mas aquilo. Porque realmente a gente não pode negar que quando a gente começar a assistir algo que a gente gosta, claro, a gente quer ver o próximo, né? O sim, próximo capítulo. claro. Mas quando aquilo você não consegue se libertar daquilo, isso Uhum, já começa a se tornar um vício, sim, né? Eu mesmo gosto muito de algumas séries. Eu não gosto muito dessas séries que tem 5, 6, 10 temporadas. Mas certo. aquelas que tem 10, 12 capítulos e tal, eu gosto Sim, muito. eu também. E às vezes eu me sinto assim, né? Não, eu preciso ver o que vai, né? Isso nas novelas, né? Que sempre foi Uhum, assim. Tem mulheres aí que se perder a novela, acaba o mundo, né? Então tem verdade. muito dessa questão. Mas existe também, Saltério, aqueles vícios invisíveis, né? Hum, Que a pessoa não demonstra, né? Mas tem, por exemplo, o vício da pornografia, uhum, que é uma coisa extremamente séria e não são poucos, não. Assim, é uma coisa assim, a gente vê por aí, até conheço muitas pessoas que viveram isso. uhum, Ah, e é uma coisa invisível, por quê? É só a pessoa que está ali, né? E às vezes você vê aquelas pessoas assim, cheias, né? Você fala, esse é um crentão e tal, não sei o quê. Mas por trás de tudo isso, ela está envolvida nesses vícios, né? certo. E é uma coisa muito difícil de lidar com isso, né? Porque é uma coisa constrangedora, a pessoa não Hum, se abre para, hum, né, para assumir um vício desse. É um tratamento muito complicado, né? A pessoa tem que assumir e muitas vezes a hum, pessoa não assume. A grande maioria dos vícios a pessoa não assume que tem. A pessoa pode estar se acabando aí no álcool, seja o que for, mas ela não assume. sim. Aí esses mais invisíveis, que nem esse de internet, tem gente que passa o dia inteiro ali rodando, É, né? Chega o dedo, fica assim, é, né? A, a pessoa não assume, não, eu só tô dando uma olhadinha aqui. Aí 5, 6, 7 horas por dia ali na internet, né? Jogos, uhum, né? Videogame, essas coisas. Tem gente que não consegue se livrar. Então assim, a gente costuma rotular vício, tabaco, bebida e droga. Pronto. Mas tem vícios que sim, muito mais destrutíveis, né? uhum, Na mente das pessoas, que essa questão de compulsão alimentar, sim, né? sim. Eu vejo, a gente vê isso muito lá no Cinema da Restauração, né? Porque o que é o Cinema da Restauração? É um programa para você tratar de vícios, maus hábitos, falhas de caráter, Hum, que às vezes a gente pensa que não tem. Não, eu sou bom, sou perfeito. E a gente hum. tem falhas terríveis no nosso caráter e vícios ocultos que a gente não sabe. Então é um programa de 12 passos, né? Que você Como que é o nome trabalha do programa? celebrando a restauração, Celebrando a Restauração. né? Eu faço parte, né, da equipe lá na PIB Penha. E é muito bom esse programa, porque eu participei desses 12 passos e eu achava Uhum, que eu era pessoa diferente, né? Não, eu vejo a pessoa hum, ali com um mau hábito, um vício de caráter. Aí quando você começa a ver que você tá, tem muitas coisas, né? Muitas mazelas na sua vida, que você precisa deixar, muitos vícios ocultos. uhum, Aí você fala, não, eu sou igual aquele outro, né? Eu não tenho nem como julgar a pessoa, porque eu cometo as hum, mesmas atrocidades, as mesmas coisas, né? Então, assim, é importante, e uma coisa muito importante com relação a isso é o seguinte,
o primeiro passo para você se libertar, seja qualquer vício ou mau hábito, é você aceitar. Você deixar a negação de lado. Tá. Né? Inclusive, o primeiro passo dos 12 passos é o passo da negação. Você negar que você tem um vício não vai ajudar. Então, você tem que aceitar que você é impotente, né? E somente através de Deus você pode ser restaurado. Aí os outros passos vão falando como você vai trabalhando isso, né? Você assumindo a sua responsabilidade, reparando as suas mazelas para com as pessoas e tudo mais. Aí vai todo esse trabalho, né? E é bem interessante, é uma forma semelhante aos alcoólicos anônimos, né? Aqueles Certo. passos e a pessoa vai reconhecendo, a pessoa vai assumindo, vai vendo o que ela tem e ela vai deixando para trás. Né? Não dizendo assim, eu fui curado de todos os maus hábitos, isso, mas é um trabalhar, né? Um trabalhar de Deus na vida da Sim. pessoa. A gente precisa confiar em Deus, né? Porque realmente, bom, nós não seríamos salvos se não fosse a graça dele, primeiro ponto. Exatamente. E a gente escuta muito pessoas falando assim: ah, não, estou tratando algumas coisinhas aqui. Quando eu tratar tudo isso aqui, aí Aí eu vou. eu aceito a Cristo, eu aceito o sacrifício dele, eu vou para a igreja. As pessoas dizem assim, né? Eu vou para a igreja, no sentido de eu vou aceitar o evangelho. E dificilmente ela vai conseguir vencer sem essa Difícil. ajuda É, espiritual, não é? difícil. Né? A gente vê as casas de recuperação, eles têm uma rotina extremamente complexa lá, Hum, porque tudo que eles fazem é evitando que a pessoa tenha contato. Então, às vezes, alguns nem aguentam ficar, né, nas eita. casas, na casa de recuperação. Por quê? Tem horário, né? Tem horário para estudo bíblico ali, Hum, as cristãs, né? As casas de recuperação sim, cristã. Então, aquela rotina certinha, justamente para aquela desintoxicação, né? De hum, álcool, drogas, seja o que for. Mas é muito interessante essa rotina deles, né? Às vezes eu fico pensando, eu não sei se eu aguentaria uma rotina dessa, né? Porque a pessoa, quando a pessoa está baseada no que for, ela se sente muito livre, né? Muita sim, vontade sim, para, sim, né? Para cometer aquele vício. Então, a partir do momento que ela vai se adaptando àquela uhum, situação, ela se sente amarrada, ela se sente presa. E é verdade. bom que ela vai percebendo como ela estava amarrada ao vício, né? Que ela tinha uma rotina de É, estrago na vida dela, sim, mas ela passa a ter uma rotina de coisas que vão ajudando, né? Que vão levantando a moral dela, o emocional dela. entendo. O que me chama muito a atenção, por exemplo, quando o senhor falou da televisão, né, e esses outros, o celular, o senhor usou a palavra assim, é tão destrutivo quanto os Sim. outros, às vezes. Porque imagina, de repente, um pai de família que tem tantas coisas para resolver em casa, ou fora, aí chega o fim de semana, ah, não, sábado eu tô de folga, e aí entra esse vício aí, quer dizer, de semana toda ele ficou trabalhando, aí chega o sábado que ele teria um tempo, de repente, para Ah, levar o filho sim. para ir brincar, para andar de bicicleta, para dar alguma ação, coisa do tipo, né? Filho, filha. Mas aí ele fica preso Sim. naquilo ali. Isso, ou no celular. E isso acaba sendo destrutivo. Sim. A gente vê os Videogames homens, por exemplo, né? Aquele futebolzinho de sábado que você não pode perder de jeito nenhum, aquilo se torna um vício na se sua vida, tornam um vício. né? Não, mas não posso fazer, eu vou cancelar todo o compromisso que eu tiver, não conte comigo para sábado Hum, de manhã que uhum, tem o meu futebol. uhum. Aquilo, na verdade, você está dominado por aquilo, Ou né? futebol televisivo Sim, também. Pô, já não exatamente. vou, hoje eu não posso ir ao Sim, culto, sim, eu não posso ir à programação da igreja porque, exatamente. né? E assim, eu entendo que realmente, quer dizer, a pessoa está se deixando dominar. Está Quando ela sendo fala assim, ó, dominado. não, não É, fui porque eu precisei assistir. A prioridade era assistir prioridade, aquilo ali. Eu já vi casos, sabe como? Foi na Copa. Olhar para um lado assim, ué, cadê fulano? Ah, fulano foi lá fora no É,
no carro para ouvir o jogo. Eu falei, eu não acredito, no meio do culto. Eu não Na, acredito. na Isso igreja, o horário é, de culto, né? Geralmente é horário de futebol, né? Que eu, sim. lá olhando o resultado do jogo, quando E eu tá. vejo que isso e não, A não deixa de ser um dominação. vício, né? Como a gente tá É, falando assim, às vezes a pessoa não percebe, sim, não é maldade, não é nada. E também não estamos aqui condenando, sim. né, que aí não é nosso papel, mas assim, apontando no sentido de mostrar, olha, será que você não está sendo dominado por É, essa então. situação aí? Não tem A gente sido um não foi vício? criado para ser dominado por nada, né? Uhum, Deus nos criou para a glória dele. Então, uhum, ele cuida, ele protege, né? Ele que sustenta a nossa vida. Então, e o nosso Deus, ele é ciumento, né? Ele é uhum, ciumento, ele quer exclusividade para ele, sim, né? E tem todo o jeito disso, né? Ele é claro, criador, sustentador, ele fez todas as coisas, sim, deu a sim, vida dele por nós. Então, nós somos criados para ele. Então, tudo que ocupa o lugar de Deus hum, é uma dominação, é algo que. Né? E também tem a questão do nosso corpo ser o templo do Espírito Santo, né? ok, Se eu alimento o meu corpo com substâncias que fazem mal, até comidas, né? Alimentos, tudo que fazem mal, eu estou ali maculando ali a casa de Deus, né? Que ele uhum, fala que o nosso corpo é a casa do exato, Espírito Santo. Então, por que não cuidar, né, do nosso corpo, cuidar da nossa mente? E muitas substâncias, elas afetam o quê? O nosso intelecto, né? A gente vê drogas, com álcool, certeza. tá? Então, você está se deixando dominar não só no seu corpo, mas na sua mente. Você toma uma droga, uma coisa, você fica alucinado. Como que Deus vai agir ali num Uhum, cara alucinado? Como que você vai ter poder de decisão uhum, na sua família, né? Ensinar para os seus filhos, fazer qualquer coisa se a sua mente está deteriorada, hum, né? Então tudo isso implica essa questão. Não é que não pode porque é pecado e acabou. Não. Tem tudo uma regra, né? Em é, Romanos diz que tudo que acontece com a gente é propósito, é para o nosso bem, é sim, propósito de Deus para o nosso bem. sim, Então, vamos dizer, essas regras assim que a gente chama, uhum, né, são tudo para o nosso bem. Deus sabe que a gente se deixa dominar pelas coisas, então a orientação dele é o quê? Não se deixe, né? é, Todas as coisas são listas, mas nem nem todas todas convêm. convêm, né? E a gente não deve se deixar dominar por nenhuma delas. Então, é bem isso que Paulo fala, né? Então, na verdade, você se livrar de um vício é Hum, você assumir ali o cuidado de Deus sobre a sua pessoa, sobre o seu corpo, sobre sua mente, né? sim, Você está bem engajado nisso, né? maravilhoso. Queria falar justamente sobre isso. O senhor já deu aqui algumas orientações de, por exemplo, o primeiro passo para a pessoa se libertar e tal. Então, de repente, quem esteja assistindo ou conhece alguém vai compartilhar esse podcast. É, como se libertar, né? Quais aí a Certo. trajetória? Claro, de repente não vai dar para falar tudo Hum. aqui nesse espaço de tempo, mas tanto como psicanalista quanto como pastor, e de acordo com a Bíblia, como que a pessoa deve se portar diante disso? O senhor já deu aqui umas Hum. orientações, mas Certo. de repente se quiser se aprofundar um pouquinho Eu mais aí tenho, eu nessa. tenho, eu tenho algumas sugestões aqui, né? Que Tá. eu destaco. Primeiro lugar, você reconhecer que você tem esse vício. Se você não reconhecer, você Sim. negar, não tem esse vício não, isso aí é um Hum. hábitozinho, uma coisa assim, dificilmente você vai conseguir se libertar. Porque para Uhum. você se libertar de qualquer coisa, você tem que assumir que você precisa de ajuda, Certo. né? Se você não assumir que você tem um vício, você não vai buscar ajuda, né? Então reconheça que você tem esse, por menor que seja, reconheça. Ok. Beleza. Segundo, confesse a Deus, né? Esse vício, esse pecado, que ele vai te restaurar, né? Uhum. E João diz que se nós confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos purificar de toda Toda injustiça, né? injustiça. E o vício ele se torna uma forma de injustiça Uhum. contra nós mesmos, né? Terceiro lugar, busque o Espírito Santo de Deus. Não adianta você querer se libertar pela força, né? Pela força do seu braço, Uhum. que você não vai conseguir. Você Uhum. vai conseguir um dia, dois, tá? Meu pai passou vários anos tentando. Aí
tinha aquele chicletinho, né, para evitar. Sim. Aí tomava mais café, aí deixava um pouco o cigarro de lado e se acabava no café. Aí substituía um vício Já, por outro, sim, já percebi, já né? vi isso. Então é isso. Quer substituir o vício, então é aquela coisa radical, Certo. né? É uma mudança Substituir por radical. uma coisa que vai fazer Isso, bem. vai fazer bem. E o Espírito Santo de Deus, ele é capaz de tirar tudo isso, mas você tem Uhum. que ter aquela aceitação, Hum. né? Outra coisa, é mudar as fontes que alimentam o seu vício, Hum. né? Tirar tudo aquilo que dá vontade de você cometer aquele. Por exemplo, você tem uma compulsão em pornografia. O que você vai fazer? Você vai evitar ficar vendo sites, Sim. internet, coisas que você sabe que vai criar um gatilho, Uhum. né? A bebida, não passe em frente de um bar, ou então passe, finja que não viu, É, né? passa longe. Evitar evitar lugares, pessoas, Uhum. né? Que a gente tem um monte de amigo, aqueles amigos da onça, né? Ah, vamos tomar um lá, não sei o quê. Não, eu deixei de tomar. Não, mas é só uma coisinha, né? Então, Sim. evitar, mudar os seus hábitos, né? Uhum. Isso é muito importante, criar limites e tudo mais. Outra coisa importante, busque uma rede de apoio, pessoas que te ajudem. Quem pode ser essas pessoas? Pode ser um familiar, um pastor, um amigo, Hum. né? Pessoas que estejam ali querendo realmente te ajudar, né? Sim. Não tente caminhar sozinho, que uma hora você vai tropeçar. A gente com uma rede de apoio, a gente já tropeça em muitas coisas, imagina você sozinho, né? O ser humano, ele não é uma ilha, né? Ele, É. ele depende um do outro. Quando a gente quer andar sozinho, a gente acaba se estrepando muitas vezes. Então busque pessoas que te ajudem. Busque estudos sobre isso, é, a palavra mesmo de Deus, Sim, tal, sim. né? Aconselhamentos, Uhum. terapias, o que for, né? Muitas vezes o vício vem também de traumas, né? Por exemplo, você observa pessoas em que o pai era alcoólatra, o que acontece? A pessoa às vezes tem uma certa tendência para Entendo. isso, né? Ou então não tem a tendência, mas tem um extremo, é, vamos dizer assim, ao contrário, assim, uma repulsa, Hum. né? Só que aquela repulsa não é uma coisa saudável, né? Eu não quero nem ver bebida na minha frente, não, porque aquilo se torna às vezes um trauma, né? Aquela repulsa. Então a pessoa não tem o vício, mas ela também não é capaz às vezes de ajudar uma pessoa que tem um vício, porque ela não quer nem ouvir falar, Sim. né? Então tudo isso é importante, você tratar essa questão dos traumas, né? Do que está lá no seu inconsciente, lá desde, Uhum. né? Então é importante também, as terapias ajudam muito nisso também, né? Então tem essa importância. Mas não tente fazer as coisas sozinho que você não vai conseguir, né? Outra coisa importante é dar uma ressignificada no seu coração, né? Você tem que entender que tudo aquilo que se tornou vício na sua vida, ela só foi prejudicial, né? Então você tem que dar uma nova guinada aí Uhum. nessas coisas, né? O que eu fazia não faça mais, a Bíblia muito fala disso, né? É. Aquilo que Isso é você legal. fazia antes, não faça Verdade, mais, tal. verdade. Então deixar, não é Uhum. diminuir, É deixar. deixar, É. né? Não tem aquele texto, né? Se teu olho te faz pecar, então arranca Arranca. fora, né? E muita gente pensa que é uma coisa até assim, literal, né? Sim, não é. Né? É uma coisa assim, simbólica, metafórica, Sim. mas é sério, né? É uma metáfora que é forte, né? Até de você, né? Se teu braço faz te pecar, corta ele fora para que você chegue no céu sem um braço lá, mas Mas que chegou chegue, no céu. né? É a teoria radical do pecado que os teólogos chamam. Então, tá se radicalizar mesmo. Deixa aquilo que você fazia e muda de hábito, muda de situação. E por último, você substituir o seu vício por alguma coisa que você ama, né?
a Legal. palavra de Deus, né? Antes eu era viciado em bebida, agora eu vou fazer coisas que eu gosto, Hum, né? Sei lá, um artesanato, vai pintar, vai maravilhoso. fazer coisas, desde que não se torne um vício também, né? Desde Coisas que que não vão te ajudar domine. a limpar a sua mente, né? Uhum, Nessas questões, limpar o seu coração. Tudo isso é importante. Assim, uhum. é um processo, né? É um processo, não é do dia para a noite, né? E às vezes a gente vê até interessante, né? Ah, Às vezes a pessoa se converte, a Cristo ela tem um vício, e ela quer se batizar. E às vezes tem igrejas que, não vou batizar porque ele fuma ainda, Tá. né? Esse não é o caminho, né? Por Uhum, quê? A pessoa está num processo ali. exato. Não é assim, eu me converti hoje, pronto, esqueci né? Até porque, se fosse assim, então nenhum de nós pudesse É, batizar, né? exato. Porque a nossa vida, a nossa santificação, ela é Uhum. um Um processo. A nossa processo. salvação é um ato. A gente se converteu a Cristo, Sim, fomos salvos por Jesus. Mas a nossa santificação, ela inclui o quê? é mesmo. Você se libertar dos vícios, dos maus hábitos, Ninguém das suas iria falhas de se caráter. batizar. Então é um processo, né? Se a pessoa está ali mesmo, ó, né? Foi mudada, modificado, ela vai deixar aqui, Uhum. né? Ela vai deixar, ela vai se libertar daquilo e ela vai encontrar essa rede de Uhum. apoio, que é muito importante, né? Então são algumas questões aí para a gente tentar se libertar dessas Sim, coisas, né? sim. Mas a primeira era essencial, que é você não negar o seu vício. Se você negar o seu vício, já é o primeiro passo de que você não quer mudar, né? A mudança só acontece a partir do momento que você fala assim, eu quero mudar. Eu assumo que eu tenho essa dificuldade, Uhum. então eu preciso mudar. Então eu assumo, eu tenho isso Uhum. e com a ajuda de Deus, com a ajuda das pessoas, eu vou dar um passo à Sim. frente. Esses dias não, um tempo aqui, eu presenciei, eu vi isso da questão do batismo. Um casal ia se batizar, aí o esposo ainda fumava e alguns não concordaram. Olha, ele não pode se batizar porque ele ainda tá fumando. Então, Não se batizou e aí acabou ou voltando pro álcool também, ou coisa do tipo. E eu pensei, de repente alguém que falou assim, naquela época, falou assim, ó, não era pra batizar porque ele ainda fumava, tá vendo? Se tivesse se batizado, agora ele tá no álcool. E aí eu pensei, mas e se tivesse batizado? então. E continuar assim, Então, aqui na igreja e ouvindo a palavra de Deus, e a gente vai sendo lavado pela palavra de sim. Deus, como o senhor falou, a santificação. De repente hoje estaria liberto, tanto do álcool quanto do... Pode ser que ele tenha sido motivo de escândalo para ele. Eu tô querendo me libertar, a pessoa não quer deixar, então eu Então, vou pro bar, que lá no bar tem meus amigos lá que podem me ajudar, isso. né? Então Tem toda. eu não entendi. Eu falei, mas por que que o cara. E aí, se eu não me engano, foi nessa época aí que eu falei da questão do café. Falei, quantos viciados Então, temos aqui? pois é. Certo? Como eu falei do açúcar. E aí, que o senhor tá falando aí sobre, ó, por menor que seja o vício, mesmo que você ache que não esteja fazendo mal, me chamou a atenção. Eu falei, meu, eu preciso me atentar a isso. Essa questão do açúcar, preciso me atentar. Né? Sim. O meu amigo lá, o Thiago, ele tá tendo umas mudanças radicais com relação ao alimento, que ele falou, eu preciso evitar açúcar, eu tô viciado. Uhum, Thiago, meu amigo do Filho Próspero, meu sócio. sim. E às vezes eu percebo isso também. Então já está me chamando a atenção. O que dizer uma pessoa que. Aí voltamos pro tabaco, pra pornografia, pro álcool. É, É, essa pessoa tentando essa mudança e de repente nós, enquanto igreja, não vamos acolher, porque não, exatamente. ele. É claro, a gente entende que pode se tornar um escândalo. Pô, ele se batizou lá na igreja do pastor Fernando e tá fumando, só que aí você vai orientar. Por outro lado, eu já vi também experiência em um outro lugar que eu estava, que a mulher foi batizada ainda nesse Sim. processo. Ela ainda fumava. E o pastor orientou ela. De que maneira? Falou: ó, isso aí para o mundo pode ser um escândalo. A Uhum, pessoa vai ver que você se converteu, que você foi batizado e você sai na rua lá, sabe? Então sim. ele orientou ela, falou: meu, você vai continuar lutando.
você tiver uma recaída, se você tiver aquela sua crise, aconteceu de você pegou um cigarro, foi fumar dentro da sua casa, nas suas dependências, é uma coisa, Sim. né? E conforme o tempo vai passando, nós vamos trabalhar juntos. Ele pegou na mão dela, né, metaforicamente falando, e falou: nós vamos caminhar juntos. Sim, Eu vou te ajudar. é o caminho. E, Né? e esse próprio pastor que ensinou com ele foi o contrário. Ele se converteu. O dia que ele se converteu, ele pegou o maço de cigarros e não usou mais. Verdade. O testemunho dele Só, é só um esse. exemplo, Mas né? a Por moça exemplo, foi o contrário. às vezes a pessoa, eu me lembro a batizar a pessoa porque ela tem o vício de cigarro, né? Aí não batiza a pessoa porque ela tem vício de cigarro. Mas aí ele batiza outro que tem uma compulsão por pornografia. Mas ele não sabe. E ele não vai saber. Uhum. Se a pessoa não chegar assim, ó, pastor, tem um problema aqui sério com pornografia. Pode passar anos, né? Não vai saber, porque é um vício oculto, né? Escondido. Aí qual que é o critério aí? Né? Qual que é o É critério? verdade. Né? E muitas pessoas, e não só esse, tem muitos vícios que a gente guarda pra gente que ninguém sabe, mas a gente tá naquela, né? Então é a mesma situação, só que um é mais aparente, mas será que porque é aparente tem aquela, né? Aí você vê a diferença, né? O que é mais prejudicial na vida? Na vida. Os dois são, mas você Sim. tem como medir assim, como, né? Sim. Então é uma questão de sabedoria também. De sabedoria. Né? Mas o importante é que a pessoa, por exemplo, a pessoa que quer se basear, ela tem a noção de que ela precisa sair daquilo. Né? E você não vai forçar a pessoa. A pessoa, ela sabe, né, o que ela precisa mudar. Sim. Aí entra aquela questão da negação. Se ela não, isso aqui não tem nada a ver, não vou continuar. Aí ela com Deus. Claro, Né? claro. Mas a sua parte e a nossa parte, né? A gente tem muito aquela questão do julgamento, né? Julgar as pessoas que fazem isso, aquilo. Mas às vezes a gente quer se olhar um pouquinho para dentro da gente, né? Será que a gente não está fazendo coisas também que desagradam a Deus? Será que a gente tem os nossos vícios também? E isso, quando você passa por um processo assim, né, que nem esse que eu passei, do Celebrando a Restauração, rapaz, eu vi coisas ali que eu nunca imaginava que eu fosse capaz de ter, assim, alguns vícios, uma falha de caráter e tal. Então eu percebi que eu sou igual a qualquer pessoa. Né? Não tem jeito de chegar a apontar o dedo assim, você faz isso. Porque se a pessoa for apontar o dedo para mim também, né? Então o importante é você ter essas pessoas que te ajudam, né? Nunca, eu repito aqui, nunca tente fazer nada sozinho. Sozinho a gente não consegue nada, né? E fazer com as coisas com o nosso braço, a gente só cai do cavalo, né? Só cai do cavalo. Amém. Eu queria só deixar um favor. versículo aqui, Por favor. que é a base de tudo, tá? Que é João 8,36. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Né? A gente só é liberto realmente de tudo que nos faz mal através de Jesus Cristo. Você pode procurar aí instituições, tal, vai melhorar a sua vida, né? Dar uma aliviada em algumas coisas, mas liberdade mesmo só através de Jesus Cristo. Glória a Deus. Repita aí pra gente o versículo. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A referência? Esse Filho, Jesus, né? João 8,36. Amém. E então você que está nos assistindo, de repente está enfrentando algum vício, seja ele pequenininho, como nós estamos falando, pequenininho aos nossos olhos, aos olhos humanos, né? Seja um vício que seja mais destrutivo, que de repente esteja causando maiores problemas aí para sua vida. Ia falar, nós estamos aqui para acolher. Tem lá a PIB, a Primeira Igreja Batista da Penha. É a primeira lá, né? Isso. E esse programa encontra-se online ou é só presencial? Ele tem online e presencial, inclusive está com inscrições abertas agora. Certo. A partir de janeiro, dia 26 de janeiro começa. Legal. Né? São 9 meses de encontros. Tem os encontrões às quartas-feiras, todas as quartas-feiras. E assim, para você participar do grupo de passo, você não precisa ser membro da igreja. Né? Bom. Você vai todas as segundas-feiras, segundas às 8, né, da noite, e domingos às 17. Você não precisa ser membro da igreja, basta você se inscrever. Entre no site, né, da PIB Penha, ou então no aplicativo, e tem lá a seção de eventos e você faz a sua inscrição
né? Tem um Sim, valor deixa eu lá anotar simbólico, aqui. mas por causa do livro, né? Tem um material específico, um livro. Você Uhum. paga só o valor do livro, tá? E você pode escolher a participação online ou presencial. Tá? Vale a pena você participar disso para poder tratar aí das suas mazelas, seus vícios e mudanças de caráter e tudo. Amém. Eu já deixei anotado aqui para eu colocar aqui na descrição o site da PibPen e de Ok. repente eu encontro lá até o link específico do programa Uhum. e coloco aqui. Então, assim, o que eu quero dizer, procure, sabe? Primeiro busca Jesus, né? Primeiro assuma aí a sua dificuldade, Uhum. como o pastor nos orientou aqui. E porque o arrependimento é isso, né? O arrependimento, você não vai se arrepender sendo que você não assumiu. Exatamente. Então, o Né? arrependimento, se eu não me engano, aí o senhor me corrija também, mais uma vez, eu te peço essa orientação, essa ajuda. Arrependimento é mudança De de direção. direção, De rota, de né? Mudança de rota. rota, né? E aí nós temos aqui, olha só, o que o pastor até citou, Efésios 4, versículos 28 e 29, diz assim, ó, aquele que furtava não furte mais, mudança de rota. Hum, Antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que exatamente. tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Ou seja, você substituiu, né, o Substituiu mau hábito do roubo pelo trabalho. pelo trabalho e pela Tornou digno, contribuição. né? O seu salário vem de uma forma digna e não de uma forma, Exatamente. né? Então, essa mudança de rota que vai fazer a mudança na sua vida. E o 29 diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas, aí a mudança, mas só o Uhum, que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Então sempre exatamente. há uma mudança. Você não vê Paulo de perseguidor a perseguido, É, de perseguidor pois é. ao maior evangelista que a Inclusive história ele tem notícia. que instrui através desses versículos, Dessa né? carta aqui, aos Exatamente. Efésios. Então, assim, o que eu quero dizer busque uma igreja primeiro busca Deus, busque uma igreja que vá te acolher, sabe? Se de repente você percebeu que, poxa, aqui não me acolheram, vai ter uma igreja que vai te acolher, Hum. né? Porque é como o caso da PibPen aí, ó, não precisa você ser membro. Então não preciso falar mais nada, já procure aí, né? Eu vou deixar o link aqui, você já procure aqui. Pastor, vamos fazer, estamos caminhando para o final do episódio. Mais uma vez agradeço de coração, muito obrigado mesmo, Eu que né? agradeço. Não é só porque estamos nas câmeras, não, é de gratidão mesmo. O Pastor Fernando Obrigado. sempre à disposição quando nós o convidamos. E tem um episódio do Pastor Fernando no canal Filho Próspero, onde ele fala sobre O o Janeiro Janeiro Branco, Branco, que é o né? mês da saúde Da mental, saúde né? mental, Isso. onde ele fala mais como psicanalista e tal. Claro, como pastor pode falar com muita propriedade também sobre o assunto, né? Mas lá o senhor falou como um psicanalista. E nós temos aqui o Responde na Lata. Eu vou dizer que hoje é o Responde na Latinha, porque hoje vai ser bem rápido mesmo. E de primeiro eu vou fazer uma pergunta. O senhor responde rapidamente, depois tem 3 palavras aqui que eu vou falar e aí o senhor me diz o que vem à sua mente quando nós. Acho que na psicanálise também usa esse. Sim, sim. Tem. Usa esse. Enquanto isso, o Vitor já vai preparando sua pergunta aí. Fica à vontade, se tiver, claro, se tiver alguma pergunta, tá bom? Pastor, mas o que mais te surpreende na luta de alguém contra o vício? O desejo de transformação. Ok. A recaída significa fracasso? Não digo fracasso, mas talvez um desejo de melhorar, de buscar mais. Ok. Um sinal claro de que a pessoa está avançando na libertação. O reconhecimento. Beleza. Agora o mais pessoal aqui. Gabinete ou consultório? Gabinete. Na sua mente aí, o que vem? Defina aí com a palavra, com uma outra palavra. Família. Bênção de Deus. Não dá uma palavra, né? Bênção. Igreja. Necessário. Jesus.
Tudo. 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 Amém. E Vitor? Gostaria, não é bem uma pergunta, mas gostaria de perguntar aí ao pastor. Falou bastante de vício, né? Todas essas coisas, mas como a gente podia sistematizar isso assim, para alguém? Muitas pessoas não sabem que estão com vício. Quais são os sinais bem claros tipo, que tá com vício? Quando a pessoa ela não sabe que está com vício, é porque já está numa situação já bem delicada, né? Porque quando nós temos um hábito assim, muito constante que se torna um vício, a gente consegue perceber. Né? Geralmente a gente consegue perceber, eu estou fazendo muito isso. Mas quando a pessoa não percebe, é porque ela precisa de ajuda, assim, não só dela, mas de alguém. Alguém tem que chegar nela, né? Ter essa percepção, porque a gente sabe quando as pessoas estão com, né, estão assim viciadas em alguma coisa, e alguém tem que chegar nela e falar, né? Aí que entra a questão da rede de apoio. A rede de apoio não entra só quando a pessoa reconhecer o serviço, mas de você observar, né? Observar a pessoa, se é um familiar, se é uma pessoa próxima, né? E a Outras gente dá pessoas. essa sinalização. Por exemplo, Né? seria. Ótima pergunta, Vitor. Muito bom mesmo. De repente, a questão do celular, a pessoa não tá percebendo. Não tá E aí percebendo. eu preciso de um familiar, um Sim. amigo. Ô, desliga isso aí um pouco, E vamos às vezes tomar um você dá um toque café. para a pessoa e a pessoa. Não, não, é coisa da sua Aham, cabeça e tal. Então sim. já está num vício frenético já, Uhum, né? Às vezes a pessoa precisa de uma ajuda mesmo profissional, às vezes, quando está dentro sim. desse, né? Nossa. Porque aí você vê que a pessoa já tem aquela tendência da negação, né? E Uhum, quando entra nessa questão da negação, é difícil, né? certo. Enquanto a pessoa não assume que ela precisa de ajuda, ela vai continuar aquele vício e vai aumentar, hein? E é trabalhoso, porque É, daí o próprio Deus, ele dá a é, liberdade, sim, o é, livre-arbítrio, a pessoa vai, sim. olha, ele não vai invadir aquilo que a pessoa não dá É. espaço E também. se a pessoa ela tem o Espírito Santo de Deus, Hum, o Espírito Santo vai convencer a pessoa, uhum, né? Vai pelo menos ali, ó, você tá precisando mudar alguma coisa. Mas quando a certo. pessoa não tem essa percepção, é porque realmente tá cauterizada, como dizem no Uhum, texto, né? A pessoa exato. já acha aquilo normal, aquilo já não é prejudicial para a pessoa, aí já é Uhum, um vício já frenético, né? entendo. Coisa complicada. Fala pra gente as suas redes sociais, o senhor tá com um canal novo no YouTube Isso, também, quem né? precisar te encontrar tanto enquanto pastor ou psicanalista, tá, o seu consultório, seus atendimentos, fala aí pra gente, Ok. fala aí. Pode olhar pra câmera lá, ó, Ok. e falar com a Eu abri galera. um canal novo no YouTube que chama. Você vai encontrar mais fácil, né? Arroba Bíblia e Saúde Mental. É um canal novo, tem acho que 2, 3 vídeos só apenas ainda. E nesse canal, o que eu pretendo fazer? Fazer vídeos falando sobre saúde mental conjugados com a palavra. Então, fazer esse intercâmbio, né? Que às vezes as Uhum, pessoas acham que saúde mental não tem nada a ver com a Bíblia, as terapias são uma uhum, coisa, a Bíblia é outra. Então eu faço uhum, esse meio de campo, né? E ali eu pretendo fazer vídeos, fazer algumas lives, chamando algumas pessoas também. Então, se inscreva lá, me ajude, né? Veja os vídeos que tem lá. Essa semana eu vou começar a dar mais um andamento nos vídeos. E eu tenho também o meu Instagram, que é Fernando César _PR. E tem o meu WhatsApp, quem quiser anotar também, é 11 970 96 uhum, 03 21. Então, qualquer coisa estou à disposição. Tá? Pode entrar nas minhas redes sociais, comentar uhum. e tudo mais. Tá Beleza, bom? deixar dúvidas lá, né, nas redes, Isso. comentários, enfim. Ok. A pessoa pode ficar à vontade de Sim, perguntar com aqui. certeza. Beleza. Mais uma vez, obrigado. E você que está nos assistindo aí, quero agradecer a sua audiência. Mais uma vez, digo, compartilhe esse conteúdo. Lembra de deixar o like. Às vezes a gente esquece de deixar o like, né? Então lembra aí, nós estamos te lembrando sempre, porque isso fortalece muito aqui o nosso canal. O intuito aqui desse formato, desse podcast não só esse, o outro também, o Filho Próspero, né? Mas nós queremos trazer aqui pessoas é, das mais diversas áreas de conhecimento, aprofundamento bíblico. E nós trouxemos esses dias pessoas que falando sobre inclusão, pessoas deficientes, pessoas que têm os trabalhos
comunidade e tal, para poder divulgar esses trabalhos e abençoar mais pessoas, entendeu? Quer dizer, eu fiquei pensando assim, Deus, como que eu faço para abençoar? Como eu posso ajudar mais? Ajudar mais não, ajudar um pouquinho, que eu acho que eu não ajudo muito. Então, como eu posso ajudar? Ah, Deus falou para mim, leva pessoas que têm trabalhos comunitários e aí vai divulgar esse trabalho. De repente, quem está assistindo tem condições financeiras ou tem um tempo adequado para poder estar lá ajudando. E eu não sabia, na verdade, do programa da PIB da Penha. Tá vendo? Eu não sabia. E Deus me direcionou também. Falou, ó, leva alguém para conversar sobre vice. E eu comentei com o senhor, não foi? Isso, é. E aí eu vou sim e tal. Não sabia, fiquei sabendo agora há pouco Certo. nos bastidores. E aí o senhor trouxe que com certeza é um programa que ajuda muitas pessoas, seja ela membro da igreja, não membro, enfim, qualquer um pode participar, Certo. conforme o senhor falou. Então, por isso que eu insisto, deixa o like, porque daí está fortalecendo, vai expandir aí para mais pessoas. O YouTube vai levar para mais pessoas esse tipo de conteúdo. Querendo deixar uma mensagem final para quem está nos assistindo, fica à vontade, tá bom? Um Ok. versículo, alguma coisa que o senhor preparou. A bênção apostólica. Ok. Eu queria primeiro agradecer, né, pela oportunidade e queria que você pensasse, né, na sua vida, que tipo de vício que você tem vivido. Eu sei que algum vício a gente tem, alguma coisa que parece pequena, mas pode se tornar grande, né? Então, repense sobre isso na sua vida, procure mudar essa situação, busque a ajuda de Deus em primeiro lugar e de pessoas também que possam te ajudar. Tenho certeza que você vai ser bem abençoado com relação a isso. Só uma coisa, eu esqueci de comentar ali o meu canal. Você procura como arroba Bíblia e Saúde Mental, mas o nome do canal é Perfeitamente. Ah, Que tá. exatamente dessa conotação, de você ter uma mente mente perfeita. perfeita através da Legal. palavra de Deus, Aham. primeiramente, e também através de algumas formas de você estruturar a sua saúde mental. Tá bom? Muito Perfeita. obrigado, eu agradeço pela oportunidade. Encerrou perfeitamente. Encerrou de uma forma perfeita. E mais uma vez agradecemos. Obrigado, Vitor, pelo seu apoio de sempre aí. E como nós costumamos começar aqui o podcast, nós também vamos encerrar desejando graça e paz a todos. Amém.